Então, finalizado essas simulações de transferências, eu acredito que essas vão ser os 3 tipos de transferências que serão recebidas aí pelos candidatos, certo? Transferências financeiras. Agora nós vamos para as simulações das transferências de recursos estimados, tá? Das transferências não, do recebimento de recursos estimados, certo? Quais são esses recursos? Pode ser o comitê que está sendo cedido para o candidato, por terceiros ou por ele mesmo, se for na casa dele, ou se for em algum ponto que ele tenha, tá? Pode ser um carro que está sendo cedido pelo próprio candidato para a campanha dele ou por terceiros, tá? Pode ser qualquer tipo de doação que o candidato está recebendo na campanha dele. A gente precisa fazer o lançamento aqui, precisa imprimir o recibo, tudo certinho, tá? Bom, nessa parte aqui, pessoal, eu já vou ressaltar aqui que para fazer esse lançamento, vocês vão ter que estar com o termo de doação em mãos, tá? O termo ou o contrato de doação em mãos, seja qual for a doação, tá bom? Então, vamos lá. Feito o termo lá do contrato, o candidato assinou, a pessoa que está doando assinou, nós vamos fazer o lançamento aqui no sistema. Sempre gerando o recibo primeiro. Aqui vai ser o recibo de número 4, que é o quarto lançamento. É só lembrando, pessoal, que esses recibos aqui, eles têm que estar organizados por data, tá? Por exemplo, o recibo de número 1 não pode ter uma data maior que o recibo de número 3, certo? Aqui tem que estar organizado por data. Mesmo que seja uma transferência eletrônica e o recibo número 3 seja um recurso estimado, eles têm que estar organizados por data, certo? Aqui tem que estar a data cronológica certinha dos recibos. Não pode estar o recibo número 4 do dia 19, por exemplo, pegando o exemplo de hoje, e aliás, o recibo de número 1 do dia 19 e o recibo de número 4 do dia 16, do dia 18, entendeu? Então vamos lá. Continuando, aqui no recibo de número 4, nós vamos para a doação recebida. Nessa simulação, a gente vai simular uma doação de comitê, certo? Algum familiar, algum apoiador doou, o comitê doou o seu espaço para o candidato fazer o seu comitê, certo? Então, para isso, antes de a gente fazer o lançamento, a gente precisa estar com o termo de doação em mãos, assinado pelos dois. Precisaremos estar com o documento de imóvel já anexado no termo, o documento do imóvel, constando que o dono é realmente a pessoa que está doando, certo? Juntamente com as cópias dos documentos pessoais da pessoa que está doando. Então vamos lá. Nesse caso de comitê, pode ser que o recurso seja do próprio candidato também. Não vai mudar nada. A única coisa que vai mudar aqui é que vocês vão selecionar recursos próprios. Aqui eu vou simular que seja de terceiro, uma doação de terceiro, certo? Então vamos lá, recurso de pessoas físicas, prefixo é o mesmo, o número do recibo é aquele que a gente acabou de gerar, o 4, e a data, nós vamos colocar a data que está no contrato, tá? A data que está no termo de doação. Só lembrando que essa data tem que ser cronologicamente com o recibo lá, tem que estar cronologicamente com o recibo, certo? Se a gente está gerando o recibo número 4, essa data aqui não pode ser anterior àqueles recibos que já foram gerados. Se for anterior, vocês vão ter que ir lá nos lançamentos e alterar qual foi o recibo que está errado lá, certo? Então vamos lá.
Vamos colocar o valor. Esse valor aqui é o valor estimado que ele vai ser colocado lá no contrato, certo? Por exemplo, um ponto comercial que foi doado, ele era alugado por quanto? Por 3.000. Então, esse vai ser o valor estimado dessa doação, tá? Então, vamos lá. Vamos supor que no termo aí de doação vai estar lá o valor de 3.000. Nós vamos colocar o CPF de quem está doando. Vamos colocar aqui o nome da pessoa, tá? Isso aqui é só uma simulação, mas vocês vão estar colocando o nome da pessoa, que vai ter esses dados aqui, já vão estar no contrato ou no termo de doação. E aí a espécie do recurso aqui vai ser estimado. Não é nem transferência eletrônica, não é nem Pix, é um recurso estimado. É uma doação da cessão de uso daquele bem, certo? Ele está doando a locação daquele bem. Então, no recurso estimado, nós vamos colocar, ele vai pedir qual é a espécie do documento. Não é nota fiscal, não é recibo, é outro, tá? Aqui a gente vai colocar outro e o número do documento. Se o contrato tiver número, você vai colocar o número aqui. Se não tiver, você vai colocar 0 e vai colocar o nome que está logo acima aí do contrato ou do termo. Geralmente vai estar termo de doação. Então, vocês vão colocar do jeitinho que está aí, termo de doação, certo? Feito isso, nós vamos em detalhar bem estimados. Aqui nós vamos escolher qual é a natureza do recurso. Então aqui, pessoal, ele vai dar a lista de tudo que pode ser doado na campanha, tá? É uma doação de militância de rua, é uma doação ou cessão de veículo, é doação de combustível, tem vários aqui. Nós vamos procurar por comitê, certo? Seria aqui, ó, locação, cessão de bens imóveis, tá? É uma cessão do bem imóvel, né? Que é o ponto ou a casa que está sendo instalado o comitê. Aqui na descrição vocês vão colocar como tiver aí no termo de doação. Geralmente vai ter assim, comitê, sessão de uso de comitê eleitoral. Pode colocar até na campanha 2024. Vocês simplesmente vão descrever qual é o bem que está sendo doado, certo? Aqui, no caso, é a seção de uso de comitê, certo? Na quantidade é só um, né? Apenas um, aí o 1 tem que estar sempre após a vírgula, tá? Vocês vão colocar o 1, vão digitar 00 até ele ficar após a vírgula, que aí o sistema vai entender que a quantidade é 1. O valor é o valor que está lá no contrato, que seria os 3.000 que a gente já tinha colocado. E a fonte de avaliação, aqui vocês sempre vão colocar outros contratos, tá? Qual que é a fonte de avaliação disso? São outros contratos, são outras locações que foram feitas anteriormente, é o valor baseado no mercado, é outros contratos, certo? Vão vir em adicionar, após ele estar adicionado aqui, vocês vão vir em fechar, ele vai voltar para essa tela do lançamento, vocês vão vir em gravar. Ele está dizendo que o número do documento possui apenas zeros. Então a gente vai ter que trocar e colocar o número do termo de doação. Mesmo que ele não tenha número aí, a gente vai ter que definir um número para ele aqui no sistema, certo? Mesmo que não tenha número aí, a gente vai ter que definir um número para ele no sistema. Se for o primeiro termo de doação que vai estar colocado, vai ser o 1. Se for o segundo, vai ser o 2. E assim, assim sucessivamente. Vocês vão vir gravar, ele vai dar só uma mensagem aí explicando que os bens que forem doados
tem que ser da pessoa que está doando. A pessoa não pode doar bem que não seja dela. Por isso que no começo eu falei que vocês precisam estar com um documento de comprovação que o bem é realmente da pessoa, certo? O documento de registro do imóvel, no caso de carros, que nós vamos tratar mais para frente, vai ter que ser o documento do veículo, certo? Então, ele vai pedir para confirmar, você vai colocar sim, dados gravados com sucesso, coloca OK. Deseja inserir o comprovante? Por enquanto não, tá? Porque vocês vão ter que imprimir o recibo, por enquanto vocês vão colocar não. Finalizando isso aqui, vocês vão lá em emissão dos recibos eleitorais, vir aqui, imprimir o recibo, o candidato vai assinar esse recibo. Após a impressão desse recibo, vocês vão escanear esse recibo juntamente com o contrato assinado, com os documentos, com a cópia dos documentos pessoais da pessoa que está doando e a cópia do registro do imóvel, certo?